Eu tenho 34 anos, sou casado há 6. Trabalho numa empresa de logística, nada glamouroso, mas estável. Nunca fomos ricos, mas também nunca passamos fome. Eu e minha esposa, a Ana, sempre vivemos no modo equilíbrio frágil, pagando contas atrasadas, renegociando parcelas, empurrando alguns sonhos para depois. Ainda assim, eu acreditava que estávamos no mesmo time. No mês passado, recebi uma notícia rara: férias remuneradas acumuladas mais um bônus inesperado por desempenho. Não era uma fortuna, mas, para nossa realidade, era muito dinheiro. O suficiente para quitar 2 cartões, colocar o aluguel em dia e ainda comprar algo simples para as crianças, talvez uma bicicleta usada para o nosso filho mais velho. Pela primeira vez em muito tempo, senti alívio. Contei para Ana na mesma noite. Ela sorriu, mas foi um sorriso rápido demais, como se já estivesse pensando em outra coisa. Que bom, ela disse. Depois a gente conversa com calma sobre isso. Achei estranho, mas deixei passar. 2 dias depois, ela puxou o assunto de verdade. Estávamos na cozinha, à noite, crianças dormindo. Ela começou falando da mãe dela. Disse que a cirurgia tinha sido mais difícil do que o esperado, que a recuperação estava lenta, que os remédios eram caros. Eu já sabia da operação, claro. Sempre respeitei muito a mãe da Ana. Eu acho que a gente devia ajudar, ela disse, olhando para mim como se fosse óbvio, usar o dinheiro das suas férias para isso. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque eu não quisesse ajudar, mas porque aquilo não batia com o que tínhamos combinado mentalmente há meses. Sair do sufoco. Ajudar, sim, respondi. Mas tudo? A gente tá cheio de dívida, Ana. O clima mudou ali. Você tá colocando dinheiro acima da minha mãe? Ela perguntou, já na defensiva. Expliquei de novo. Falei das contas, do estresse, das noites sem dormir fazendo cálculo. Falei que poderíamos separar uma parte. Uma ajuda real, sem nos afundar mais. Ela cruzou os braços. Você não entende. Ela tá passando por um momento difícil. Família é prioridade. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Família é prioridade. Eu pensei, e nós? Nossos filhos não contam como família? Nos dias seguintes, a conversa voltou várias vezes, sempre mais pesada. Ela começou a usar palavras como obrigação, mínimo, respeito. Disse que a irmã dela também achava absurdo eu sequer questionar. Que qualquer homem decente faria isso sem pensar 2 vezes. Eu comecei a me sentir culpado. Comecei a pensar que talvez eu fosse mesmo egoísta. Passei uma noite inteira olhando pro teto, imaginando a mãe dela sofrendo, imaginando minha esposa me olhando com decepção. Na sexta-feira, cheguei em casa mais cedo do trabalho. A porta estava encostada. Entrei em silêncio, larguei a mochila no sofá. Foi aí que ouvi vozes vindo do quarto. Era a Ana, falando no telefone. E não era comigo. Sim, ele ainda não sabe, ela disse, em tom baixo, mas firme. Mas esse dinheiro vai resolver tudo. A gente já decidiu. Eu parei no corredor, coração acelerado, sem entender do que ela estava falando. Então ouvi outra frase. Uma frase que fez meu estômago afundar. Depois da viagem, a gente vê como explicar para ele. Fiquei ali, imóvel, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Sem ainda saber que aquilo era só o começo. Fiquei parado no corredor por um tempo que pareceu muito maior do que realmente foi. Meu primeiro impulso foi entrar no quarto e confrontar a Ana na hora. Meu segundo impulso foi fingir que não ouvi nada. Acabei fazendo uma terceira coisa. Voltei devagar para a sala e sentei no sofá, tentando parecer normal quando ela saísse. Ela saiu alguns minutos depois, com o celular na mão, expressão neutra demais. Chegou cedo hoje, ela comentou. Liberaram mais cedo, respondi, sem conseguir olhar direto para ela. Passei o resto da noite estranho, quieto. Minha cabeça estava girando. Viagem. Depois a gente explica para ele? Aquilo não fazia sentido nenhum com o discurso da mãe doente precisando de remédios. No sábado de manhã, a irmã dela veio nos visitar. Nada fora do comum. Café, conversa trivial. Mas comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Olhares rápidos entre as duas. Risadinhas interrompidas quando eu entrava na cozinha. Em um momento, enquanto eu lavava a louça, ouvi a irmã dela dizer: se ele implicar, você fala que é para sua mãe. Ele não vai ter coragem de negar. A Ana respondeu baixo,
Mas eu ouvi, eu sei. Ele sempre acaba cedendo. Foi ali que alguma coisa quebrou em mim. Não foi raiva explosiva. Foi uma sensação fria, de perceber que eu não estava participando de uma decisão, eu era o obstáculo a ser contornado. Mais tarde, chamei a Ana para conversar. Fechei a porta do quarto. Eu ouvi você no telefone ontem, falei direto. Ela congelou. Ouvi você falando de viagem. E ouvi você dizendo que depois explicava para mim. Ela respirou fundo, como se eu fosse uma criança difícil. Você tá tirando as coisas do contexto. Então me explica o contexto, pedi. Minha voz estava calma demais para quem estava por dentro. Ela sentou na cama, passou a mão no rosto. Minha mãe quer viajar um pouco depois da recuperação. A médica disse que descanso emocional ajuda. Eu e minha irmã pensamos em acompanhar ela. Só isso, com o dinheiro das minhas férias, nosso dinheiro, ela corrigiu rápido. E não é só a viagem. É o conjunto todo. Você ouviu metade da conversa e já criou um drama. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque eu achasse a viagem absurda, mas porque durante dias ela me fez acreditar que o dinheiro era uma questão de necessidade médica. Por que você não falou isso desde o começo? Perguntei. Ela levantou o tom. Porque eu sabia que você ia reagir assim. Sempre colocando conta na frente de pessoas. Disse que eu estava sendo mesquinho, que o dinheiro aparece de novo, mas a chance de ajudar a família dela naquele momento não. Disse que se fosse a minha mãe, eu não pensaria duas vezes. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu ajudasse minha mãe. Mas eu não mentiria para isso. Falei que não me sentia confortável em entregar todo o dinheiro sabendo que não era para remédios nem cuidados básicos. Disse que poderíamos ajudar de outra forma, de novo tentando negociar. Foi quando ela disse a frase que realmente acabou com qualquer tentativa de diálogo. Se você não fizer isso, eu vou lembrar disso para sempre. E minha família também. Naquele instante, entendi que não era sobre dinheiro. Era sobre controle. Sobre me colocar numa posição onde dizer não me transformava automaticamente no vilão. Naquela noite, dormimos virados de costas um pro outro. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma conversa. Na manhã seguinte, encontrei uma notificação no meu celular. Era uma transferência agendada, no valor exato do bônus e das férias. Agendada por ela. E naquele momento eu soube que, se eu não fizesse nada, alguém ia decidir tudo por mim. Quando vi a transferência agendada, senti um aperto no peito que não era só medo, era traição. A conta era conjunta, mas aquele dinheiro tinha uma finalidade clara na minha cabeça. Mesmo assim, ali estava, data marcada, valor inteiro, destinatário já salvo. Tudo decidido sem mim. Esperei as crianças saírem para a escola. Esperei o café esfriar. Não queria gritar. Não queria perder o controle. Queria entender até onde aquilo ia. A gente precisa conversar, falei. A Ana nem fingiu surpresa. Sentou à mesa, braços cruzados, como se já estivesse preparada para a briga. Você mexeu na conta, eu disse. Agendou a transferência. Porque alguém precisa resolver as coisas, ela respondeu. Você só fica em cima do muro. Respirei fundo. Você mentiu para mim. Disse que o dinheiro era para remédios, para cuidado médico. Não era. Não muda o fato de que minha mãe precisa, ela rebateu rápido. Muda, sim. Porque eu poderia ajudar sabendo a verdade. O problema é decidir tudo escondido. Ela bateu a mão na mesa. Você tá exagerando. É sempre assim. Tudo vira um drama com você. Aquilo foi o estalo final. Não levantei a voz, mas fui firme como nunca tinha sido. Eu cancelei a transferência. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se não tivesse entendido. O quê? Cancelei. E transferi metade do dinheiro para uma conta separada. A outra metade fica aqui para a gente resolver as dívidas. O rosto dela mudou completamente. Não foi tristeza. Foi indignação. Você não tinha o direito, ela disse. Você acabou de provar que não confio em você. Eu não confio porque você não foi honesta, respondi. E porque você tentou me colocar contra a parede usando culpa. Ela levantou, pegou as chaves. Eu vou para a casa da minha mãe. Preciso pensar se quero continuar casada com alguém assim. A porta bateu forte. Não teve despedida. Não teve acordo. Só silêncio depois. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha. As crianças perguntavam quando a mãe voltava. Eu dizia que ela estava ajudando a avó. Me senti péssimo por esconder a verdade deles,
mas pior ainda por saber que a verdade era complicada demais para explicar. Recebi mensagens da família dela. Algumas educadas, outras bem diretas. Você decepcionou todo mundo. Dinheiro vai e vem, caráter fica. Nenhuma perguntando como eu estava. Nenhuma querendo ouvir minha versão. A Ana voltou depois de uma semana. Não pediu desculpa. Eu também não. Falamos sobre logística, rotina, horários. Como colegas de apartamento. Hoje, ainda estamos juntos, mas algo mudou. Não é uma crise explosiva. É uma rachadura silenciosa. Eu aprendi que dizer sim o tempo todo cobra um preço. Ela, talvez, aprendeu que eu não vou mais ceder só para manter a paz. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Outras vezes tenho certeza de que, se eu tivesse deixado passar, teria perdido mais do que dinheiro. Não sei como isso vai acabar. Só sei que agora existe uma linha clara entre ajudar e ser manipulado, e eu não consigo mais fingir que não vejo a diferença.